Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Deu Santa Cruz, venceu, convenceu e tá em evolução, torcedor. A gente vai falar sobre o jogo. Tem um trecho da coletiva do treinador Marcelo Cabo. Vamos dar aqui a nossa opinião de alguns atletas individualmente e no conjunto também, tá? Alguns outros pontos importantes que a gente vai falar desse jogo entre Santa Cruz e Horizonte, torcedor. Mas antes, eu peço encarecidamente que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Aqui embaixo está passando os nossos anunciantes, torcedor. Então a galera que está sempre apoiando aí o trabalho do Cast Coral, jogodeouro.bet, Postos Deslube, ZS Autos, Pizzaria e Restaurante Passira, Teixeiras e Seixas e o mais novo aqui, né, que chegou recentemente, as bolachas da Vovó Vera, torcedor. Inclusive, né, a gente também vai fazer um outro sorteio de brindes das bolachas da Vovó Vera. De novo, vamos sortear ingressos vindos também da galera da bolachas da Vovó Vera, torcedor. Delicioso, tá? Se você quiser aí deixar ainda mais a sua mesa saborosa com aquele gostinho de qualidade, aqui, ó, as bolachas da Vovó Vera. E eu te convido também para ser membro do Cast Coral. Tá passando aqui embaixo, ó, o comercial para você ser membro. Na descrição desse vídeo tem lá o link para você ser membro do Cast Coral. E se você sendo membro, fala com a gente no direct do Instagram, que a gente disponibiliza um link do grupo de WhatsApp exclusivo para membros, onde a gente passa o dia todo falando sobre o Santa Cruz Futebol Clube, torcedor tricolor. Antes da gente passar, né, pro campo e bola, vocês viram que a gente iniciou o vídeo com um vídeo aí da entrada do Portão 3. É a entrada do sócio do Santa Cruz, né? As sociais tradicionais, ali que fica atrás dos bancos de reservas, né? Tanto do adversário quanto do banco de reserva do Santa. E aí, a gente viu ali que tava congestionada a entrada do sócio. Porém, torcedor, ali foi aqui a parte que a gente filmou, né? A gente tava fazendo pré-jogo ontem, inclusive ontem foi um domingão repleto de conteúdos bons. A gente passou 2 horas fazendo a transmissão do pré-jogo, escutando o torcedor, falando de escalação, demos a nossa opinião, alguns convidados também. Depois do jogo, a gente fez uma entrevista com o presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, uma entrevista onde as perguntas são as perguntas que o torcedor do Santa, se tivesse no meu lugar, iria perguntar. E aí a gente perguntou e o presidente soltou de primeira que esta semana tem um anúncio oficial da SAF junto com os investidores já para anunciarem um cronograma de votação, um cronograma também do sócio do Santa para votar, enfim. Se você não assistiu, tá aqui no nosso canal aqui, muito boa entrevista para vocês assistirem, torcedor. E outro detalhe, tá?
À noite tem outra informação em primeira mão que a gente vai soltar aqui, 6 da noite, fica ligado no Cash Coral. Mas aí, ó, a gente mostrou isso aí, esse vídeo, né, da entrada congestionada do portão 3. Vai sempre acontecer essas questões aí, tá? Porque só existe uma entrada para muita gente entrar no Arruda nessa parte aí. Esse setor aí do Arruda, ele é basicamente, ele cabe de 5 a 8 mil pessoas. Eu tô falando no baixo, tá? Tem dias ali que já chegou a ter mais de 10 mil torcedores ali. Isso não é de hoje não, isso é de muito tempo. Aquele portão 3 que acontece essas questões aí de congestionamento, de difícil pro torcedor do Santa Cruz entrar. E ali é o sócio, tá? Ali é o sócio. A justificativa do Guilherme Leite, né, que ele comanda essa operação dos jogos aí do Santa, é que houve um grupo tentando entrar com ingresso falso e a polícia foi acionada. Inclusive a gente também mostrou a polícia militar atuando. Até então vale salientar que a polícia militar não fez nenhum tipo de truculência, agiu da forma correta, não tem violência, tem os cavalos que estão ali e tal, mas era para organizar. Mas não teve truculência por parte da polícia militar. E aí, algumas catracas me parece também que foram quebradas, torcedor. Mas, para melhorar aquilo ali, eu acho que deveria ter uma outra entrada para o sócio do Santa Cruz que vai assistir jogos ali naquela questão das sociais. Vocês lembram que antigamente o sócio do Santa, ele entrava lá no portão, que dá entrada ali, ó, que dá acesso ao... antiga churrascaria Colosso. Já chegou a ter temporada que eram os dois ali, o portão 3 e ali onde entra ali a antiga churrascaria Colosso. Era justamente os dois escanteios que entrava o sócio do Santa Cruz. Resolveu o problema, eu não lembro a gestão do presidente ou dos presidentes, né? Mas resolveu aquele problema. Eu não sei por que não usam aquele outro portão lá, que hoje é a delegacia e tal. Poderia relocar a delegacia para um outro lugar. E botar aquele portão ali para dar acesso ao sócio do Santa. Por quê? Porque mesmo que o Santa Cruz tenha em torno de 8, 10 mil sócios, lógico que nem todos os sócios vão assistir o jogo, mas tem os dependentes, tem sócio que entra de graça em outros setores, mas o sócio que entra de graça em outros setores, ele tem a opção de comprar mais barato naquele setor ali do portão 3, e aí... a cada ano que passa, me parece que os problemas ali vão aumentando. Por quê? Porque o torcedor do Santa vai aumentando. A torcida do Santa ela vai aumentando. Então, se não tiver nenhuma solução, aquilo ali vai ser sempre problema. E olhe que não está nem ainda no processo de reconhecimento facial. Quando houver o reconhecimento facial, é que vai ter problema mesmo. Porque me parece que com o reconhecimento facial... as coisas tendem ainda a demorar um pouco, logo de início, depois as coisas vão fluir. Então assim, até chegar esse reconhecimento facial, era bom ver uma outra entrada para o torcedor do Santa Cruz ali, o sócio. Não ter só aquele portão 3 para entrar o torcedor. Por exemplo, se o Santa Cruz tem um bom resultado nesse próximo final de semana contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte, contra o América de Natal no dia 10, vai ter esse mesmo problema, torcedor. Esse mesmo problema. Aqui está a justificativa do Guilherme Leite. E abaixo tem aqui uma torcedora falando que no portão 7 também teve esses mesmos relatos. E a gente não sabe o que aconteceu no portão 7. Será que também houve algum incidente com ingressos falsos? Catraca quebrou também. Ou seja, o que eu sei é que o Santa Cruz tem que resolver isso. Porque o sócio do Santa Cruz, o torcedor do Santa Cruz, embora o Arruda seja um estádio antigo, que tem as suas... deficiências para a entrada do torcedor, o torcedor ele é cliente e ele tem que entrar na hora que ele bem entende. A gente pede para o torcedor entrar cedo, mas ele atende o nosso pedido se ele quiser. Ele é cliente e ele tem que ser bem tratado e ele tem que ser bem recebido pelo Santa Cruz Futebol Clube, tá bom? Esse é meu recado sobre essas questões aí. Tem como resolver, basta querer. Se vão fazer ou não, já é outro detalhe. Se no próximo jogo tiver também essas questões aí, o torcedor com dificuldade para entrar, a gente vai relatar e também vamos cobrar, tá bom? Outro detalhe, torcedor, falando sobre o jogo, né? Sobre campo e bola, né? Muitas pessoas falaram, mas o Santa Cruz pegou um adversário fraco, que só tinha ganho um jogo no ano, na temporada. Não interessa, torcedor. O que o Santa Cruz fez
quando se pega um adversário fraco, era para ter feito isso mesmo. Venceu bem, goleou. Quando pegar adversário desse nível, tem que fazer isso mesmo. Imagina se o Santa Cruz ganha por 1-0 jogando mal, ou não ganha, ou perde, as críticas seriam enormes, né? Então o Santa Cruz fez bem o seu papel de casa e fez bem o seu papel quando se pega um adversário frágil. Acabou-se, fim de papo. E aí o time evoluiu, tá? O time tá evoluindo. Inclusive o Marcelo Cabo, ele já tratou logo de frear a euforia. Ele disse que tá muito longe do que ele quer. E é isso mesmo, torcedor. É isso mesmo, tá muito longe do que ele quer. Agora, há alguns pontos que a gente deve destacar. Os dois atacantes de lado, tanto o Thiaguinho quanto o Giovani, foram muito bem. Thiaguinho não fez gol, mas participou diretamente de 2 dos 4 gols do Santa Cruz, dando passe, indo na diagonal, fazendo bem o papel. Thiaguinho, inclusive, né, voltou a atuar naquele nível que ele atuou no Campeonato Pernambucano. Thiaguinho estava muito mal. Tanto ele quanto o João Pedro. João Pedro foi para o banco de reserva ontem, mas o João Pedro, quando entrou mal também. Ou seja, o João Pedro tem que dar uma preservada nele, como o treinador Marcelo Cabo fez. Mas ele foi muito mal também entrando no segundo tempo. E aí, a gente destaca, né, esses dois atacantes, tanto o Giovani quanto o Thiaguinho foram muito bem. O Galhardo foi muito bem também, ele saindo da área, torcedor. O Galhardo é muito inteligente. Você vê na hora do segundo, foi o terceiro gol do Santa, que ele dá uma enfiada pro Thiaguinho. O Thiaguinho dá voltando aí e o Giovani faz o gol. Então assim, ele fez umas 2, 3 vezes isso aí, tá? Saindo da área, dando enfiada, quebrando a linha ali, pegando no contrapé, né, da defesa, o atacante indo por trás da defesa. Então o Galhardo é muito inteligente. Se o Santa Cruz estiver bem, se esses dois homens de lado do Santa Cruz forem muito inteligentes, se eles forem bem, eles vão deitar e rolar, eles vão fazer muito gol nesse Campeonato Brasileiro da Série D. Então, destacar essa linha de frente do Santos. O William Júnior também muito bom, atuou bem. Israel nem se fala, Israel foi muito bem. Os dois zagueiros também bem também, tá? E destacar a dupla de volante. O Balotelli muito bem no desarme. E o Galhardo, Gabriel Galhardo, muito bom jogador com a bola no pé, torcedor. Levanta, pensa, joga com a cabeça erguida. Eu gostei muito. O Rodrigues também fez um jogo muito bom também, tá? Quando é ruim, quando o jogo é mal, quando o jogador faz mal, a gente critica. Quando ele vai bem, a gente tem que elogiar. Os atletas que entraram no segundo tempo não dá pra gente avaliar, porque entraram com uma voltagem muito menor do que os jogadores que estavam atuando. Isso é normal, isso é natural. O que importa é que o Santa Cruz está evoluindo. E aí, torcedor, o nível de atuação que o Santa Cruz vai ter contra o Santa Cruz do Rio Grande do Norte vai ser totalmente diferente do que teve nesse final de semana. Porque tem a questão da dificuldade do gramado. O gramado é terrível. E aí o que a gente espera é que o Santa Cruz lute e se imponha contra o América. Não vai dar na técnica. Se der na técnica, ótimo. Mas se não der na técnica, tem que vencer na camisa, na força e na raça. Tá bom? Então, esse é meu relato sobre esse pós-jogo que eu vi, que eu assisti. A gente vai passar agora, torcedor, a entrevista do Marcelo Cabo e os melhores momentos nas lentes da TV Coral, a TV oficial do Santa Cruz Futebol Clube. Lembrando, às 6 da noite tem outro conteúdo aqui que a gente vai trazer, outro vídeo informativo e muito bom, de uma informação em primeira mão que a gente está trazendo, tá bom? 6 da noite, cola no Caixa Coral. Deixa teu like, se inscreve no canal e aciona o sininho das notificações. Agora os melhores momentos e a entrevista coletiva, um trecho da entrevista coletiva do treinador Marcelo Cabo, lembrando novamente, nas lentes da TV Coral. Na tela. Boa noite, Marcelo Cabo, boa noite. Boa noite. Falar um pouco desse jogo, uma estreia em casa, sua estreia como treinador do Santa Cruz no Arruda, né, no jogo oficial. Vitória importante, 4-0. Falar um pouco da partida, de como se desenvolveu, se o senhor ficou satisfeito com a postura do time, do que o time conseguiu entregar, o que o time conseguiu desempenhar no jogo de hoje e também já avisando a próxima partida do próximo sábado contra o Santa Cruz de Natal. Boa noite a todos. Confesso que eu estava muito ansioso, uma expectativa muito grande para esse primeiro jogo aqui no Arruda. Não só eu, mas com toda a equipe, né? Alguns reencontrar a torcida e outros encontrar pela primeira vez, que é o meu caso. Confesso que tinha assim o friozinho na barriga, tinha expectativa. Confesso que quando eu subi a escada ali, fui tomado pela emoção de ver um estádio cheio, né, de tantas vezes ver o Arruda lotado, e hoje eu estar lá dentro dirigindo Santa Cruz com a presença aí da torcida maciça. Então foi uma emoção muito grande, uma felicidade muito grande. Estando no estádio, toda a minha família, minha esposa Jaqueline, meu sogro, minha filha, meus netos, minha nora. Então assim, estrear com a minha família presente, junto com essa torcida maravilhosa, então assim, foi muito bacana.
Eu acho que a gente fez um bom jogo, né? Daquilo que a gente vem trabalhando no dia a dia, semanalmente, para que a gente possa evoluir. Ainda confesso que a gente oscilou um pouco durante a partida. Claro que o treinador ele tem aquele seu perfil ideal de equipe. A gente ainda está longe daquela equipe que eu quero. Aquela equipe que eu penso e quero são aquela equipe dos primeiros 20 minutos. Mas isso demanda um pouco de tempo, isso requer tempo de trabalho para que a gente seja constante os 90 minutos, como a gente foi nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo e nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. E aí a gente baixou a rotatividade depois dos 20 minutos do primeiro e do segundo tempo. Vou tentar dar uma resumida, falar dos dois tempos que foram bem parecidos. E a gente baixou a rotatividade, e aí que foi a minha parte de satisfação. Quando a gente baixou a rotatividade, a gente baixou a intensidade, e o Horizonte igualou o jogo dos 25 minutos diante. Se você for analisar friamente o jogo, eles tiveram mais escanteio, eles tiveram mais... adentraram mais ao último terço ali, nos últimos 15 minutos, do primeiro tempo principalmente. No segundo tempo a gente teve o jogo controlado, mas eu vou mais contextualizar os últimos 20 minutos do primeiro tempo, e onde a gente teve bastante escanteio, a equipe deles entraram no último terço. Só que a nossa equipe é uma equipe muito bem organizada defensivamente. A gente, mesmo se a equipe do adversário entrar no último terço, tiver posse no nosso campo, a gente está muito bem organizado com as linhas de cobertura, com tudo aquilo que concerne a um sistema defensivo, haja visto que a gente tem 2 jogos e não tomamos nenhum gol. Mas a gente falando de um processo de evolução, eu acho que a equipe evoluiu bastante do jogo do 13 para o jogo de hoje. Eu acho que já saiu algumas coisas dentro desse jogo, daquilo que eu penso da equipe, daquilo que a gente vem treinando. Qualquer equipe, quando ele baixa a rotatividade, baixa a intensidade, você deixa de desenvolver aquilo que você quer. Eu vou contextualizar o gol, que a bola saiu do pé do Felipe, e terminamos lá com um gol, que é uma coisa que a gente trabalha muito, a construção com o Felipe. Então, com certeza, talvez eu tenha um goleiro que melhor joga com o pé no Brasil, e eu tenho que saber trabalhar isso. Então, assim... Foi um placar muito bom, muito satisfatório. Hoje tivemos resultado, tivemos performance, mas entendo que ainda estamos longe daquilo dos 100% que eu quero. Demos mais um passo, né? E precisamos continuar trabalhando, precisar estar focado. A gente não pode pegar esse resultado como parâmetro. Chegamos aonde eu queria para a evolução da equipe na competição. E os jogadores estão conscientes disso, porque no intervalo eu conversei com eles sobre essa diferença dos primeiros 20 minutos e dos últimos 20 minutos, e no final agora do jogo eu conversei com eles da importância da vitória e saber a importância da gente continuar evoluindo. E o ponto legal foi que eu consegui fazer a estreia de 2 jogadores do Sub-20. Eu vou sempre olhar com muito carinho para a base, haja visto que o David e o Rian vem treinando bem, dentro de uma necessidade que a gente tinha no elenco. Eu lancei os meninos e eles vêm evoluindo no treinamento e me trouxeram segurança para botar no jogo. O jogo estava seguro, o jogo estava controlado. Eu sei que uma estreia para eles, dentro de um Arruda lotado, eu precisava arrebentar esse lacre para a gente poder dar mais um passo com eles na evolução deles. Como foi os 2 hoje, continuo olhando, vou olhar muito para a base, eu tenho apenas 25 dias aqui, para que a gente possa continuar lançando jogadores no profissional com responsabilidade, né? Eu falei isso de outra oportunidade. Não adianta trazer o David e o Rian, que vai resolver o nosso problema no profissional. Não adianta eu pegar 15, 10 jogadores, lançar no profissional para dizer que eu lancei. Eu tenho que lançar para ficar, eu tenho que prepará-los para que eles possam continuar e dar bons frutos aqui dentro de Santa Cruz.